O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado, porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Estamos aqui porque nós temos fé. E essa fé, tal como uma semente, foi plantada no nosso coração, e ela já traz a potência de se tornar uma planta, de dar frutos. Assim é a semente. A fé, da mesma maneira, vem de Deus, e ela já traz em si uma grande bênção, mas nós precisamos regar esta semente da fé para que ela cresça e para que os frutos de boas atitudes possam surgir. Muitas pessoas, quando passam por momentos de dificuldade, ficam impacientes, outras até mesmo desanimam, e algumas dizem que perdem a fé. Mas é nos momentos mais desafiadores que a nossa fé é provada, e nós temos a oportunidade de crescer na fé. Justamente quando as coisas são mais difíceis, que nós precisamos ter mais coragem, mais ousadia, porque Deus nos dá a graça. São Paulo vai dizer hoje, na segunda leitura, que nós devemos reavivar a chama da nossa fé, do dom que Deus deu para nós. E a fé é um dom, é um presente que o Senhor nos concedeu. Esta fé é capaz de remover obstáculos, nos diz Jesus no Evangelho. Jesus compara a fé também com uma semente. E ele disse: por menor que seja a fé, ainda que igual a uma sementinha de mostarda, se vocês tiverem uma fé deste tamanho, vocês vão dizer a uma árvore, uma amoreira: saia daqui e vá para o mar. E isto acontece. Jesus está usando de uma comparação para dizer que quando nós temos fé, nós somos capazes de superar os obstáculos, e que os obstáculos não nos impedem de seguir em frente. São Benedito é aquele que perseverou na fé, e por isso foi um homem também de esperança. Ele não se deixou desanimar, mesmo quando ele sofreu preconceito por ser uma pessoa negra, em meio a pessoas que eram apenas brancas na vida religiosa, no convento.
ele não se intimidou, mesmo não sabendo ler, mesmo sofrendo a discriminação das pessoas. Foi alguém que teve uma fé que lhe trouxe uma sabedoria prática. Sabemos que São Benedito era cozinheiro, mas também num dado momento ele se torna o superior do convento, porque era alguém de fé. E tinha tanta sabedoria que mesmo não escrevendo, nos deixou frases que até hoje fazem com que nós questionemos o quanto nós precisamos crescer na fé. Ele dizia assim, como homem de fé e de esperança: tenho a esperança de me salvar, não pelos meus méritos, mas pela misericórdia de Deus e pela santa paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho, Jesus fala algo que tem muito a ver com aquilo que São Benedito dizia. Jesus conta uma história na qual um empregado, depois de chegar do sítio, do trabalho no campo, vai servir ao seu patrão, vai arrumar a mesa e vai para outras atividades, como aquele que é o cuidador dos bens do patrão, um zelador. E Jesus diz assim, que este empregado não deve esperar que o seu patrão o elogie sempre, que o seu patrão o agradeça sempre, porque o empregado sabe do seu dever e do seu papel. Jesus não está dizendo que é errado elogiar alguém e reconhecer o trabalho dela. Não é isso. Jesus está dizendo que quem tem a consciência da sua missão, do seu dever, tem que fazer as coisas independentemente se haja elogio ou não. Eu sempre uso o exemplo de uma mãe. Uma mãe que prepara a refeição para a família. Já pensou se a mãe fizesse comida apenas quando os familiares agradecem ou elogiam a sua comida? Se fosse assim, seriam poucos os dias em que ela cozinharia, não é? Mas a mãe faz por amor e faz porque ela sabe que é uma necessidade. Então ela serve. Existem coisas que nós podemos fazer na igreja que talvez não receberemos o aplauso das pessoas, nem mesmo uma palavra do sacerdote, mas nós sabemos que é o nosso papel como servos de Deus, como alguém que está servindo a comunidade. São Benedito foi assim. Ao longo dos seus 65 anos de idade, ele viveu uma vida de serviço, porque teve fé. E ele dizia assim: a fé nos guia, ilumina, purifica, salva e cura. Enfim, onde falta a fé, falta tudo. Foi a fé que fez com que ele ultrapassasse os obstáculos do preconceito, ou até mesmo dos limites que ele tinha de alguém que não sabia ler. E pela fé, São Benedito realiza tantas coisas e permite que o milagre de Deus aconteça na sua vida e na vida das pessoas. As obras de São Benedito mostram que o justo vive pela fé. Se nós tivéssemos fé, muitas coisas seriam diferentes na nossa vida. E eu estou falando de uma fé maior. Não é somente a fé de acreditar em Deus, mas a fé de confiar nesse Deus. São Benedito dizia assim para quem tinha uma dificuldade de crer: para que rezasse o creio e também fizesse o sinal da cruz, porque assim teria mais esperança para as lutas e os sofrimentos da vida.
E a todas as pessoas que ele encontrava, ele dizia: tenha fé, muita fé e confiança na intercessão de Nossa Senhora, porque ela leva ao nosso Senhor Jesus Cristo as nossas necessidades. E Jesus apresenta tudo isso ao Pai, porque escuta o nosso pedido. Então tenham confiança. Ouvindo o Evangelho, nós percebemos que a vida de São Benedito era o próprio Evangelho vivo com as suas atitudes. Que também nós sejamos pessoas de fé, que cuidem da vida, e principalmente da vida mais delicada. Então, a vida que se encontra no ventre das mães, a vida de toda criatura, dos animais. Lembrando que hoje nós celebramos São Francisco de Assis, e São Benedito seguiu o exemplo deste santo, São Francisco de Assis, cuidando de toda a criação da natureza, respeitando as criaturas. Que Deus nos ajude a viver a nossa fé, unindo esta fé à nossa vida com as nossas atitudes. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.